Olá, meus alunos. Aqui é o professor Bruno, da disciplina Informática Aplicada à Arquitetura 2, do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho. Essa é a nossa videoaula número 2, com o tema SketchUp. Bem, na aula passada nós aprendemos a utilizar todos os comandos do SketchUp e agora nós vamos aprender a fazer objetos. Nós vamos aprender a fazer uma cadeira utilizando esses comandos. Primeiramente, nós vamos confirmar as configurações para saber se está na unidade que nós vamos trabalhar. Aqui no Window, Model Info, decimal, centímetros, duas casas decimais, units. Fechar. Vamos desenhar um retângulo que vai ter 45 por 45. Então, lembrando, inserção de coordenadas é 45, ponto e vírgula 45. Ok, vamos aproximar. Agora nós vamos aprender a trabalhar com componentes. Para a gente fazer essa cadeira, primeiramente nós vamos transformar o assento em um componente. Clicando duas vezes em uma superfície, ele seleciona tanto a superfície quanto as linhas que a contornam. Se eu clico uma vez, é a superfície. Se eu clico na linha, seleciona a linha. Se eu clico duas vezes dentro da superfície, seleciona a superfície e a linha. Isso é importante porque quando a gente vai transformar em componente, é necessário que você transforme todo o objeto. Então, aqui do lado da setinha de seleção, tem o comando de Make Component, ou clicando com o botão direito em cima da área selecionada, aparece a opção de Make Component. A diferença entre componente e grupo é que o componente, quando você copia, você pode copiá-lo várias vezes e à medida que você editar um, todos os outros que estão espalhados pelo desenho que você copiou, eles vão ser editados automaticamente. O grupo não. O grupo ele apenas vai agrupar aquele elemento e quando você editá-lo, ele vai ser editado única e exclusivamente aquele. Os restantes que têm cópias espalhadas vão permanecer da mesma forma. Então vamos fazer o componente. Abre a caixa de diálogo. Aqui a gente digita o nome, assento. É importante que essa caixinha aqui esteja marcada, Replace Selection with Component, esteja sempre marcada, ok? E agora vocês vão ver que mudou, ele passa agora a ser um componente. Tá? Enquanto ele está na forma de componente, único e exclusivamente, sem entrar na edição do componente, você não consegue trabalhar com ele. Tá vendo? Esse sinal de proibido aqui no canto superior direito da ferramenta Push Pull indica que você não consegue subir essa superfície. Mas então como é que eu faço para editar esse componente? Assim como no AutoCAD, quando você trabalha com os blocos, se você clicar duas vezes, você abre uma caixa de edição do componente, que é representada por essa linha pontilhada que contorna. Então a partir de agora você consegue elevar esse componente. Ok? Então vamos elevar esse assento em 3 centímetros. Tá? Vamos mudar para a vista de planta. Agora vamos fazer um chanfro nas bordas desse assento. Usar a ferramenta arco. Vamos primeiro criar uma linha guia de distância aqui de 5 centímetros. Outra de 5. Mais uma de 5. Ok? Ferramenta arco na interseção. Agora a gente vai filetar esse assento. Com a ferramenta Push Pull a gente puxa aquela área para baixo. E agora ele passa a ter um acabamento. Agora clicando fora do componente, ele continua sendo um componente, você sai da caixa de edição e agora ele está editado. Nós vamos agora criar o componente pés da cadeira.
olhando por baixo da cadeira, prestem atenção. Com a treina nós vamos criar linhas guias que vão nos dar as referências para as pernas da nossa cadeira. Vamos desenhar um retângulo e vamos transformar esse retângulo em componente. Clicando duas vezes sobre o retângulo, botão direito do mouse, Make Component pé da cadeira. Caixinha aqui de Replace marcada, Create. Agora ele virou o pé da cadeira. Vamos usar a ferramenta de Copy. Lembra que aperta o Ctrl para transformar em Copy. E vamos copiar vamos apagar as linhas guias. Ok. E agora nós vamos editar o componente pés da cadeira. Para isso, vamos dar para ele uma altura de 55 centímetros. E agora nós temos um banco. Realmente vamos precisar de linhas guias. Agora com um afastamento de 3 centímetros. Vamos pegar uma linha aqui no meio, 1,5, 1,5, para termos o eixo. Vamos desenhar um círculo. Ok. Vamos apagar as linhas guias. Vamos transformar esse círculo em um componente. Clicando duas vezes sobre ele, Make Component, encosto, Create. Agora nós vamos copiar esse componente. Ferramenta Copy. Aperto o Ctrl para transformar em Copy. Bom, nós vamos agora copiar esse componente encosto aqui no decorrer da cadeira. Para isso, primeiro nós vamos criar uma linha de referência no canto de cá com os mesmos 3 centímetros de afastamento utilizados. Vamos selecionar o componente, comando Move/Copy, aperta a tecla Ctrl para transformar em Copy e vamos copiar esse componente até o canto de cá. Agora vem o segredo. Quando a gente faz uma cópia que você levou o elemento que você vai copiar até a extremidade e você quer fazer um array interno desse componente, ou seja, distribuir esse mesmo componente dentro desse caminho que você percorreu, a gente usa o número de elementos que a gente quer distribuir seguido do sinal barra de divisão. Se for para fazer um array desse elemento em função dessa mesma medida a partir do elemento que a gente copiou, ou seja, o elemento original seria o primeiro, o que a gente copiou depois seria o segundo, aí o próximo seria o terceiro e assim sucessivamente, a gente usa o número de elementos que a gente quer seguido do asterisco, que é o sinal de multiplicação. Então, nesse caso, como é para distribuir internamente, nós vamos utilizar o sinal de divisão. Então, aqui nesse caso, eu vou distribuir 5 encostos. Então, vai ser 5. Prestem atenção aqui embaixo.
seguido do sinal barra de divisão. 5 barra Enter. E ele distribui os elementos para mim. Paga a linha guia. Vamos subir o encosto. 55 centímetros. Sai da edição do encosto. E agora a gente começa a dar forma à nossa cadeira. Para a gente dar um acabamento aqui no encosto, nós vamos desenhar um arco. Que vamos pegar aqui uma linha de referência a 7 centímetros. Vamos desenhar mais uma linha com 3 centímetros de distância. Vamos fazer um arco. Apagar as linhas guias. Vocês percebam que mesmo desenhando esse arco, aqui não existe nenhuma superfície, porque nós temos que completar o desenho. Porque lembrando que o que está embaixo é um componente. Então nós vamos fechar o desenho. Agora virou uma superfície. Clica duas vezes. Make Component. Encosto 2. Enter. Vou mover esse encosto para cima. Os mesmos 55. E editá-lo. Clicando duas vezes. Agora elevá-lo em 7 centímetros. E nós temos uma cadeira. Bom pessoal, a partir daí nós podemos fazer várias coisas com essa cadeira, podemos ir editando algum desenho mais rebuscado, uma forma para ele. Para isso basta a gente usar a criatividade, desenhar aqui, por exemplo, uma linha guia com 1 centímetro, uma outra linha guia com meio centímetro, aqui de baixo uma linha guia com 4 centímetros e aqui de cima também uma linha guia com 4 centímetros. A gente pode desenhar um arco, pegando esse ponto interno, esse outro ponto interno e o raio nessa segunda linha guia que nós desenhamos. Deixa eu apagar as linhas guias. Fecha o desenho. Aqui embaixo e aqui em cima. Ferramenta de seleção, a gente seleciona o percurso, clicando duas vezes aqui embaixo. A ferramenta, clica na ferramenta Follow Me e clica na superfície. Ele faz uma perna mais acabada. Bom pessoal, isso é a questão de gosto de cada um. O objetivo aqui é mostrar a vocês como funcionam as ferramentas e de que forma é possível trabalhar com elas. Espero que tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.